Seja bem-vindo à Rocha Ajuda. Dando continuidade ao episódio anterior, vamos, neste, apresentar as acepções e regimes do verbo jurídico. Você sabia que o verbo, além das distinções sintáticas, retrata o elemento psicológico da representação da ideia? Pois bem, segundo Cândido Jucá, as frases ou sentenças, à luz do valor psicológico, apresentam especificidade dentro de uma divisão genérica. Eu sou Carmen Salles e vou falar sobre os elementos psicológicos retratados pelo verbo na representação da ideia. Se você gostar, deixe o seu gostei aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para receber outros vídeos como este. Segundo Cândido Jucá, a sentença verbal pode ser dramática, afetiva ou absoluta, enquanto a sentença nominal pode ser durativa, transitória ou incoativa. Ainda de acordo com ele, a sentença pode ser mista, afetiva e dramática. A dramaticidade ocorre quando os protagonistas desempenham o drama indicado pelo verbo. Exemplo: o juiz absolveu o réu. O réu confessou o crime. A frase verbal afetiva afasta o drama. Exemplo: a advogada tem carisma. A sala de audiência está cheia. A frase absoluta apresenta menos interesse ao universo jurídico. A ideia apresentada não tem valor utilitário, são geralmente verbos que indicam o tempo. Por exemplo, chove. A frase nominal é acentrada em um atributo dado ao sujeito. Este atributo pode ser permanente, quando utilizado o verbo ser, ou transitório, quando for o verbo estar. Exemplo: o réu é inocente. O réu está preso. O atributo pode ser incoativo, quando revela mudança de estado. Por exemplo, o réu ficou revoltado com a sentença. Os verbos de ligação, além de indicar estados permanentes ou transitórios, podem revelar as seguintes situações. Primeira, instabilidade. Anda preocupado. Segunda, estado durativo. Continua preocupado. Terceira, sequência gradativa. Permanece preocupado. Antes da definição do atributo como ser, ocorre o parece ser. E antes de afirmá-lo como estado de estar, é considerado como ficar. Se a duração é mais permanente, o aspecto é tornar-se, ideia que se aproxima do verbo ser. A frase mista, que exprime um fato, apresenta a definição de um ser. Por exemplo, o advogado saiu apreensivo do fórum. Há, neste exemplo, um fato e um estado. No exercício da profissão, o advogado deve considerar o fator psicológico. Ao construir frases, é necessário o manejo expressivo da linguagem. Para que isso se dê de forma satisfatória, o profissional deverá consultar dicionários. Existem várias ferramentas capazes de auxiliar estudantes e profissionais do direito. Recomenda-se, sobretudo, uma boa biblioteca. Em nosso site rochaajuda.com.br você encontrará elementos que também o auxiliarão na construção de textos jurídicos. Podemos citar aqui a obra de Adalberto J. Gaspari, O Verbo na Linguagem Jurídica, Acepções e Regimes. Excelente obra. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, verbo implicar. Letra A. A inércia da defesa implica a revelia do réu. Letra B. Em suas alegações finais, a defesa alegou que a vítima sempre implicou com o réu. Letra C. Conforme sobejamente demonstrado nos autos, o réu
implicou-se em tráfico de entorpecentes. O verbo implicar apresenta regências e sentidos totalmente diferentes. No primeiro exemplo, implicar é verbo transitivo direto, significa acarretar. Já no item B, o sentido é ter implicância e o verbo é transitivo indireto. No exemplo C, o verbo é pronominal reflexivo, empregado com o sentido de envolver-se em. Verbo arguir. A defesa arguiu a sentença de injusta em suas razões de apelação. B. A contestação arguiu a incompetência do juiz para conhecer do pedido. C. O juiz arguiu exaustivamente a testemunha. No exemplo A, o verbo arguir tem o sentido de acusar, taxar de, e apresenta o objeto direto, a sentença, e o objeto indireto, de injusta, presença da preposição de. O exemplo B trata das acepções alegar, que apresenta como defesa alguma coisa, podendo ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. O item C apresenta o sentido de interrogar, inquirir e aparece como verbo transitivo direto, mas pode apresentar a ideia de indagar alguém sobre alguma coisa, e neste caso significaria transitividade direta e indireta simultaneamente. Enfim, neste vídeo procurei esclarecer as várias possibilidades de apresentação do verbo na linguagem jurídica. Deixe nos comentários as suas dificuldades na elaboração de textos jurídicos. Terei prazer em ajudá-lo. Fico por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.